Bom dia, pessoal. A gente está começando aqui o terceiro webinar do programa Cidadão Digital. Hoje o tema é comportamentos positivos. A gente vai falar aqui de iniciativas, trazer dicas, informações que vão ajudar você a pensar e desenvolver estratégias e abordagens sobre esses temas para impactar adolescentes de 13 e 17 anos, que é o foco do programa. Mas para a gente falar em estimular comportamentos positivos na internet, a gente precisa antes falar um pouco das violências online que os adolescentes mais sofrem nela. A gente precisa falar de bullying, a gente precisa falar também de discriminações online, a gente precisa falar de exposição não autorizada de imagens íntimas, a gente precisa falar também de sextorção. E é por isso que hoje a gente convidou duas profissionais que têm uma super experiência para tratar desses assuntos com a gente. A Daniele Fontes, que vocês já conheceram no nosso primeiro encontro, é gerente para a América Latina de Segurança e Bem-Estar do Facebook. Daniele, bom dia. Bom dia, pessoal. Um prazer estar aqui com vocês, também com a Mariana, para a gente fazer essa discussão. Acho que vai ser super bacana. Também a gente está aqui com a Mariana Valente, que é diretora do Internet Lab, que é o Centro Independente de Pesquisa Interdisciplinar em Direito e Tecnologia. Mariana, você pode se apresentar aqui para a gente, por favor? Oi, gente. Obrigada pelo convite. Muito legal estar de novo falando com a SaferNet, com o Facebook sobre esses assuntos. A gente já tem essa parceria nisso há muito tempo. Eu sou uma das diretoras do Internet Lab, e o Internet Lab é uma organização que já vem há 6 anos atuando nesse campo de direito e tecnologia e fala muito sobre questões de gênero e tecnologia, questões raciais e tecnologia, violências na internet, mas também muitos outros assuntos aí relacionados à liberdade de expressão, desinformação, privacidade. Então, acho que tem muitas entradas nesse assunto de hoje para a gente fazer. Tá, eu vou começar a conversa, então, trazendo um dado do canal de ajuda da SaferNet, referente a 2019. Esse dado foi divulgado agora em fevereiro desse ano, no Dia da Internet Segura. Todos os anos a gente divulga esses dados nessa data. Os dois tópicos que lideraram o ranking de pedidos de orientação foi exposição de imagens íntimas e cyberbullying. E os adolescentes também lideraram o número de atendimentos no canal. Mariana, a gente queria começar um pouco por você. Os adolescentes são mesmo mais vulneráveis, impactados por essas violências online? Olha, tem algumas violências online que a gente vem observando que acontecem muito majoritariamente mesmo entre adolescentes. Não é que não aconteçam em outras fases da vida, mas é muito comum por causa de alguns tipos de relação que se estabelecem, né, na escola, a convivência muito intensa entre amigos, a fase de desenvolvimento, uma fase de muitas descobertas, de um envolvimento pessoal muito intenso dos adolescentes uns com os outros, mesmo da descoberta do uso da internet, né? E ainda por cima em um contexto em que os adultos às vezes não sabem usar a internet como os adolescentes sabem para orientar. Então, todas as coisas que estão acontecendo, os aplicativos que estão aparecendo, são todos novidade, e parece que a gente vai, como sociedade inteira, está aprendendo a usar, entendendo o que são coisas adequadas, inadequadas, uma violência, por exemplo, né? Entendendo o impacto que isso pode causar numa pessoa. Só pensar que, poucos anos atrás, quando a gente falava desse assunto, né, Dani, as pessoas falavam não, mas é uma coisa online, é besteirinha, passou por uma coisa online, fecha o computador. Então, assim, a gente ainda está aprendendo tudo isso, e os adolescentes muitas vezes estão tendo que aprender sozinhos, porque os adultos não estão no mesmo ritmo, usando os mesmos lugares que os adolescentes estão, e etc. Por outro lado, também são os adolescentes que têm muitas iniciativas para combater isso, né? Justamente por esse uso intenso, a gente tem visto também muitas mobilizações entre adolescentes, discussões acontecendo, as questões vindo deles mesmos. Perfeito. Daniele, trimestralmente o Facebook divulga um relatório de transparência que fala um pouco sobre os dados de conteúdos que foram retirados do ar, conteúdos de violência online, né? Eu queria que você pudesse fazer um overview, assim, falar um pouco sobre eles e se tem algum dado ali que seja relevante para essa discussão. Claro, nesse relatório de transparência, a gente publica quanto a gente tomou de ação em cada um dos diferentes tipos de conteúdo. Então, por exemplo, lá você vai encontrar
quanto que a gente removeu, por exemplo, de situações de bullying, né? E quanto a gente removeu, por exemplo, por denúncia dos usuários, especificamente das pessoas que denunciaram essa situação, quanto a gente, de determinados conteúdos, como, por exemplo, o discurso de ódio, a gente chegou pelo desenvolvimento da tecnologia. Então, hoje a gente já aplica a tecnologia para tentar chegar mais rapidamente a esses conteúdos, e quanto a gente efetivamente removeu. Além disso, a gente tem um sistema de apelação. Então, eventualmente, se a gente comete algum erro, né, na remoção de um conteúdo, a gente também mostra quanto que a gente restaurou desse conteúdo depois de uma apelação. O que é importante da gente ressaltar nessa situação é que, como a Mari comentou, muitas das coisas que acontecem no mundo offline, elas acabam transitando para o mundo online. Então, nós adultos temos muito essa noção do on e offline como coisas separadas, né? Ao passo que hoje em dia já é quase a mesma coisa. O on e offline o online é a continuação das nossas vidas. E o jovem já tem essa noção, né, muito mais arraigada. E muitas situações de bullying, por exemplo, que nascem no mundo offline, na escola, né, acabam transitando pela tecnologia, e muitas vezes as escolas mesmos, ou os adultos, não têm ainda os protocolos, ou não entendem quais são as consequências que isso pode ter no online. Então, eu acho que é importante a gente trazer esse debate, e do lado do Facebook, o que a gente faz é trabalhar alguns pilares para efetivamente trazer um bem-estar das pessoas na nossa plataforma. Quais são esses pilares? Primeiro, as políticas. Então, no Facebook existem regras do que pode e não pode ser publicado, e essas regras são baseadas em princípios como, por exemplo, o princípio da segurança e bem-estar das pessoas em primeiro lugar. Então, numa situação de bullying, por exemplo, que um adolescente estiver sofrendo, se ele vier denunciar essa situação, o Facebook vai tomar ação, vai remover, vai tomar medidas para alertar quem está fazendo a situação especificamente. Então, a gente entende que um outro pilar importante, além de aplicar as nossas políticas, é o desenvolvimento da tecnologia. Não só para a gente detectar mais rapidamente esse conteúdo, mas também para educar as pessoas, porque algumas situações, não necessariamente as pessoas têm noção de quanto elas podem estar machucando, né, e realmente ofendendo a pessoa do outro lado. Então, uma das coisas que a gente tem utilizado, por exemplo, no Instagram, é, por meio de inteligência artificial, né, por meio de tecnologia, identificar palavras que são denunciadas e removidas mais frequentemente como ofensiva, e alertar as pessoas. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver, mas eventualmente, se vocês já escreveram algum comentário acalorado no momento e utilizaram algumas dessas palavras, vocês vão ver que o Instagram, ele avisa, né? Ele fala, olha, essa palavra que você está colocando nessa postagem, ela é considerada ofensiva pelas pessoas. Você tem certeza que você quer continuar com essa postagem? E aí você pode escolher continuar ou você pode refazer a sua publicação. E o que a gente viu em vários estudos é que as pessoas normalmente refazem a publicação, porque elas percebem, elas têm aquele segundo para respirar e falar, não é exatamente isso que eu quero falar. E aí elas reescrevem. Mesmo quando você opta por postar, o Instagram ainda te dá 30 segundos, alguns segundos em que essa postagem não está publicada, para você reconsiderar, apagar e reescrever, se você achar que é isso. Então, a gente vem trabalhando com essa combinação das políticas e tecnologia para detecção e para educação, para justamente prevenir e para trazer um uso mais saudável e relações mais saudáveis dentro da plataforma. Dados do canal de ajuda da SaferNet também apontam que as meninas são as maiores vítimas de violência online na internet. São elas que mais buscam ajuda pela plataforma. Então, quando a gente avança para essas questões de gênero, Mariana, os dados e estudos reforçam esse entendimento também. A gente viu que vocês participaram do relatório de violência contra as mulheres na internet, que é um documento muito importante ali. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso e comentasse. Nossa, Juliana, praticamente todos os dados mostram isso, né? Sempre que a gente vê uma pesquisa falando de violência na internet, com raras exceções de alguns tipos de violência, a gente vê as mulheres como as mais afetadas. E isso tem muito a ver com o que a Dani estava falando de uma ligação entre o offline e o online. Quando surgiu a internet,
lá, assim, quando ela virou uma coisa popularizada, né, lá na década de 90, teve muitos grupos de mulheres que falaram, nossa, esse aqui vai ser o espaço em que a gente vai conseguir viver livre de violência, porque esse é o espaço em que a gente não tem os nossos corpos expostos mais, e a gente sabe quando a gente está falando de mulheres, os corpos são muito controlados, né? Desde, assim, a sua aparência, que tem que ser XYZ, você não pode isso, não pode aquilo, até o que você faz com o seu corpo, né? Então, uma sexualidade muito mais controlada do que a dos homens. E parecia naquele momento que, nossa, quando a gente está usando aqui a internet, os nossos corpos não estão presentes, então essas coisas não vão mais existir. Só que o que estava acontecendo naquele momento é que a gente estava numa condição do desenvolvimento tecnológico muito anterior. Era super difícil subir uma foto num site, assim, você levava muito tempo para baixar, para abrir um site que tinha uma foto. E aí isso foi mudando muito de um jeito que não só a gente tem, espelhos dos nossos corpos na internet, né? Por mais que sejam mediados por escolhas e tudo, como as tecnologias começaram a fazer parte de algum jeito do nosso corpo também, né? Quer dizer, o nosso celular está no nosso bolso o tempo inteiro, registrando todas as coisas da nossa vida. As coisas começaram a se misturar tanto que, na verdade, todas essas violências que existiam fora, essas discriminações, que, enfim, já historicamente, né, são pressões muito maiores que se colocam sobre as mulheres, vieram para a internet também. E aí a gente vê isso de algumas formas diferentes. Um dos campos muito grande em que isso acontece é o campo da sexualidade, né? Então, essa violência que é a disseminação não consentida de imagens íntimas, muita gente chama de revenge porn, de pornografia de vingança, a gente pode até falar um pouquinho mais disso, porque que a gente prefere não usar esse nome, assim, ele reforça um monte de coisa complicada. São a disseminação das imagens íntimas que alguém não autorizou, né? Isso é uma coisa que, poxa, pode acontecer com qualquer pessoa? Pode acontecer com qualquer pessoa, pode acontecer com um homem, pode acontecer com uma mulher, uma pessoa velha, uma pessoa jovem, mas a gente também tem pesquisa no Internet Lab, a gente, assim, é muito difícil saber os números disso, né? Se a Infernet junta as denúncias, tudo, mas a Infernet acaba sabendo o que chegou de denúncia, né? O que não chegou de denúncia, ninguém nunca consegue saber, isso é uma coisa que é um problema histórico de todos os dados sobre violência, né? Mas a gente também olhou ali para um conjunto de questões que eram as decisões judiciais. Então, a gente foi olhar para os casos que as pessoas levam uma situação dessa para a justiça e tem uma decisão, né? E aí, de todo o campo que a gente olhou, que era muito, no fim a gente descobriu que tinha muito mais coisa que só disseminação de imagens íntimas, tinha ameaça com base na posse de imagens íntimas, extorsão, uma série de situações. 92% dos casos eram mulheres processando. E mesmo quando a gente estava falando de uma imagem de um casal heterossexual, de uma mulher e um homem em situação íntima. Então a gente percebeu que mesmo nos casos em que a gente estava falando de imagens em que apareceu homens e mulheres, por exemplo, com nudez, eram as mulheres que estavam levando os casos para a justiça e não os homens. E por quê? Né? Isso acontece porque o impacto social disso é muito maior para as mulheres. O que a gente via era que mesmo nesses casos, assim, ninguém nem ligava para aquela imagem íntima daquele homem, sabe? Era como se muitas vezes aquilo reforça um estereótipo de legal, é legal isso para um cara, sabe? Então a gente vê essas violências todas reforçando, na verdade, essas ideias, essas pressões que já existem. Não é que não tinha casos de homens, tá? Processando, tinha, mas em geral a gente estava falando de situações que são consideradas desviantes pela sociedade, né? Homens que se diziam heterossexuais e aí as imagens eram de homossexualidade, por exemplo, ou de uma infidelidade de alguém que é da política, ou seja, usado um pouco como arma de ataque, mas assim, a gente está falando de 92% dos casos sendo mulheres. E todos os casos que a gente escuta por aí de vidas destruídas, mulheres que sofrem consequências muito graves por causa dessa disseminação, são sempre mulheres. Né? E isso tem a ver com as noções que circulam na sociedade sobre o que as pessoas podem fazer e o que elas não podem fazer, e como tem essa noção muito mais rígida sobre as mulheres
Enfim, a gente pode discutir muito sobre como conduzir soluções para esse problema no direito, na tecnologia, mas o fato é que a solução mais funda e a única que é capaz de resolver isso é mudar essas noções, né? Porque se a gente vê que quando uma imagem íntima de um homem circula, ninguém se importa, a gente vê que é possível, né? Que a gente tenha outras visões sobre o que as pessoas podem fazer, o que não podem fazer, o quanto a gente tem que controlar a vida das pessoas, principalmente das mulheres. Essa violência da imagem íntima, ela é bem particularmente acontece com mulheres e tem outras que acontecem muito com mulheres, a gente vê maior incidência com mulheres em algumas manifestações delas, né? Algumas delas estão relacionadas com essa questão do relacionamento. E por quê, né? Tem historicamente aí uma questão que a gente, assim, muitos estudiosos discutem, é uma questão social grande, que é a da violência doméstica, a abusividade nas relações. E não só nas relações íntimas, que já se estabeleceram entre um homem e uma mulher, mas também nas noções que circulam isso. Então, você mencionou, por exemplo, o stalking. O que é o stalking? O stalking é uma pessoa começar a ser perseguida muito insistentemente por outra pessoa. Isso, de novo, pode acontecer com qualquer pessoa, mas tem aí um padrão que é muito fácil de identificar, de como isso acontece muito com mulheres por causa de homens obsessivos atrás dessas mulheres a partir de noções de posse, propriedade, mesmo que o relacionamento não tenha existido, né? Então, às vezes, nem começou um relacionamento, às vezes isso decorre de um relacionamento, às vezes não, mas decorre dessa noção e normalmente também decorre do fato de que isso pode causar medo. A pessoa que está sendo stalkeada, né, perseguida, ela começa a ter receio de, nossa, mas essa pessoa sabe onde eu moro, eu posso sair na rua e encontrar com ela, começa a ficar com medo de encontrar por aí. E é uma coisa que é difícil vai caracterizar, porque o stalking não é um ato, né? Se eu chegar, por exemplo, e falar para a polícia, olha, essa pessoa aqui mandou uma foto da minha casa para mim, a polícia vai falar, assim, qual que é o problema com isso? O problema é que não é a foto da minha casa, o problema é a foto da minha casa depois de 2 anos dessa pessoa descobrindo todos os meus perfis, eu mudo de telefone, ela descobre o meu telefone, ela já me ameaçou, ela já entrou em contato com a minha mãe, Então, assim, quando você recebe a foto da sua casa nesse contexto, isso aparece como uma ameaça, né? E aí, enfim, é esse comportamento reiterado, né, que a gente chama de stalking. Tem outras coisas, extorsão com base em imagens íntimas, ameaça com base em imagens íntimas também. Então, eu tenho uma imagem íntima de uma mulher e eu começo a falar para ela que eu vou, por motivo nenhum, isso acontece muito, começar a falar para ela que eu vou espalhar aquela imagem, ou que eu quero XYZ para não espalhar aquela imagem. Isso tudo ainda está nesse campo dos relacionamentos, né, da sexualidade de alguma forma, mas começa a partir para um outro lugar, que aí tem toda uma outra discussão de violência, que é o silenciamento, né? E aí a gente está falando de um outro aspecto dos estereótipos de gênero, né? Que vem com essa ideia de que as mulheres não poderiam estar nos espaços públicos. A gente vem lutando faz muitas décadas, já faz mais de século, na verdade, para ocupar os espaços públicos para votar, né? Foi uma luta imensa para votar. Mas, assim, para ser uma jornalista que tem opiniões, para ser uma ativista, acontece muita violência contra as mulheres comunicadoras. E é uma forma de tentar um silenciamento, é uma forma de comunicar que aquelas mulheres não poderiam estar naqueles lugares que elas estão ocupando. Então, acontece muito discurso de ódio, ataques coordenados. E aí, gente, eu estou falando de tudo isso, eu vou parar para a gente voltar para a conversa, mas vale dizer que, assim, estou contando de um monte de coisa que acontece. Para quase tudo isso, tem soluções no direito, né? Tem soluções, assim, coisas que se pode fazer.
muitos casos na justiça, muitos casos condenados, tá? Essas discussões estão avançando nesse lugar também. E tem muitas soluções que se colocam em outros níveis também, né? Das plataformas, de mudar a cultura, de criar outros discursos, uma cultura menos tóxica, mais positiva, educação, etc. Eu acho que agora é o gancho perfeito para a Dani um pouco falar sobre como a indústria de tecnologia está se preparando para esses desafios, né? Eu queria primeiro que ela falasse um pouco, contextualizasse um pouco como esses crimes afetam as meninas do Facebook, né? E quais são as medidas que o Facebook tem tomado, por exemplo, em relação a essa realidade que a gente sabe que acontece. Existem invasões de contas que são feitas para tentar prejudicar a vida dessa menina por ex-namorados, enfim, por rapazes, colegas, enfim. Quais são as medidas que o Facebook está tomando em relação a isso, Dani? Claro, eu acho que o que a Mari falou é muito importante, né? Cada ator da sociedade tem um papel a desempenhar para que a gente possa construir essa internet, né, mais segura e acolhedora. Tem soluções no direito, mas também existem as soluções tecnológicas e que as plataformas podem e devem tomar para prevenir esse tipo de situação. Então, eu vou começar falando primeiro pelo compartilhamento de imagens íntimas sem consentimento, que é uma situação em que no Facebook a gente tem zero tolerância dentro das nossas políticas. O que significa isso? Significa que, por exemplo, a mera ameaça de você compartilhar o material íntimo de alguém já viola as nossas políticas, pode ser denunciado e nós vamos tomar ação em relação ao perfil que está ameaçando, né? Então é importante que as pessoas saibam disso, né? No nosso central de ajuda tem um formulário que você pode colocar prints da ameaça, você pode preencher e falar o que está acontecendo. Às vezes a ameaça ela é mais velada, então esse contexto ajuda a gente a entender o que está acontecendo para que a gente possa tomar ação em primeiro lugar para prevenir esse compartilhamento, né? Então a gente primeiro vai trabalhar a prevenção pela remoção do perfil que ameaça, e a gente também trabalha a prevenção por meio de um projeto piloto com a SaferNet, que eu já vou falar em um momento. A segunda questão é que, claro que uma vez compartilhado esse conteúdo, a gente também tem que agir muito rapidamente para remover esse conteúdo, não permitir que tenha um impacto maior para essa vítima em relação à exposição dela, mas também tomar medidas para prevenir novos compartilhamentos desse material já reconhecido como abusivo. E aí é que a gente emprega a tecnologia para ajudar a gente. Como que funciona? A gente emprega uma tecnologia chamada de hash. A hash nada mais é do que uma digital. A gente cria uma digital, um DNA, uma sequência numérica única para esse tipo de material, essa foto, né, ou esse vídeo, né, uma vez que ela foi denunciada e que a gente identificou. A gente remove esse conteúdo, dos nossos servidores, porque a gente não tem interesse em guardar esse tipo de conteúdo, mas com a digital, a gente consegue impedir que, se alguém tentar compartilhar esse mesmo material de novo nas nossas plataformas, a tecnologia reconhece o DNA e não permite o compartilhamento, né? Essa é uma das primeiras medidas que a gente pode tomar. Agora, o que a gente também pode trabalhar melhor é na parte de prevenção e educação. Por isso que a gente lançou um piloto com a SaferNet. A ideia desse piloto é que uma pessoa que está sofrendo a ameaça de compartilhamento de um ex-companheiro ou de uma outra pessoa que está num caso, por exemplo, de sextorção, né, que é a extorsão da pessoa por meio desse material íntimo, a ameaça, que ela consiga, por meio desse piloto, fazer a digital preventivamente. Então, esse material ainda não foi compartilhado nas plataformas, mas essa vítima tem medo que seja compartilhado, ela pode enviar esse material para o Facebook por intermédio da SaferNet, criar essa digital e, com isso, impedir que esse material seja compartilhado em primeiro lugar nas nossas plataformas. E, por fim, tem a parte de educação, que é super importante, né? Que é essa mudança de cultura, porque é importante a gente trabalhar conceitos como intimidade, privacidade e o direito à sexualidade das pessoas para que a gente consiga criar uma cultura de respeito, né? Se eu compartilho uma imagem íntima com um companheiro meu numa situação de confiança, quem está errado
é o companheiro quando ele compartilha, porque ele quebrou a minha expectativa de intimidade, de privacidade, ele quebrou a minha confiança nessa relação íntima que eu tinha com ele para me expor, né? Ou para outros fins. Então, é essa pessoa que está errada, e não eu que confiei e que exerci a minha sexualidade nesse momento íntimo, nessa relação íntima. Então, a gente precisa trabalhar a ideia, essas noções, mas também a noção de empatia. Porque se eu sou o terceiro que recebe esse material, eu preciso entender que existe uma pessoa nesse material que pode ter a vida dela destruída, literalmente, pelo meu compartilhamento. Então, a gente precisa exercer empatia, a gente precisa quebrar esse ciclo. Se eu estou num grupo em que há um compartilhamento de material íntimo, eu preciso ser a pessoa a levantar essa bandeira e falar, olha, isso não é legal, não faça isso, delete esse material, não compartilhe, porque você não sabe o que essa pessoa pode sofrer de consequências. A gente sabe de casos, né, de meninas que, porque a escola não entende como lidar com isso, são expulsas ou retiradas da escola. A gente tem casos de mulheres adultas que chegam a perder o emprego, e a gente tem casos que chega até a suicídio, porque a pessoa se sente tão exposta, tão humilhada, que ela chega nessa situação. Então, a gente precisa levar isso, essa educação e essa cultura de privacidade, de respeito, de intimidade, de empatia, né, para os nossos jovens. Mariana, isso é muito importante para a gente sempre lembrar que, apesar da gente estar falando aí para um público de 13 e 17 anos, a gente quer impactá-los, eles precisam saber que, por mais que eles sejam menores de idade, eles podem ser responsabilizados por eventuais crimes que eles venham cometer, né, Mari? Falar de direito criminal é sempre complicado, principalmente no Brasil, né? Mas fato é que existem essas coisas, são todas, quase todas que a gente está falando aqui são consideradas crimes, e a regra geral é que se uma coisa é considerada crime é cometida por um adolescente, o processo todo é diferente, né? Mas aquilo também é um crime, ele também pode ser punido por aquilo, né? Agora, é muito complicado que a gente, como sociedade, não consiga ter a responsabilidade de ensinar essas coisas, né, para os adolescentes, em vez de ter que punir pela ação individual já realizada uma pessoa tão jovem, né? E o que a gente tem visto é muito que esses comportamentos se aprendem com os adultos, né? A gente fez um tempo atrás uma pesquisa, um estudo de caso sobre o top 10. Eu não sei o quanto vocês que estão vendo estão familiarizados. Mas o top 10 acontece de várias formas, né? Mas são listas, normalmente das meninas mais vadias. Pode ser de tudo, mas entre essas muitas aspas, as meninas mais vadias, né? São listas de... ranqueando as mulheres de acordo com a sexualidade delas, com o comportamento sexual delas. Isso acontece assim no âmbito de escola, no âmbito de um bairro. Quando a gente fez estudo de caso, a gente olhou para o Grajaú e para Parelheiros, 2 bairros da periferia de São Paulo, em que tinham acontecido suicídios. Recentemente, aquilo era 2015, mais ou menos, que a gente estava olhando para a situação, 2015, 2016. E a gente encontrou ali, quando a gente foi olhar, uma cultura de silêncio muito grande. As coisas estavam acontecendo entre os jovens e demoraram cerca de 2 anos para começar a chegar nos adultos. Então, essas listas de top 10 estavam circulando nos grupos dos jovens, tudo, e as adolescentes que estavam passando por isso estavam sofrendo em silêncio, porque elas preferiam não contar para as famílias, porque é muito delicado falar de uma coisa dessa com muitas famílias, né? Depende muito da família também e tudo. E elas não estavam encontrando acolhimento dos adultos nas escolas, não estavam conseguindo encontrar nos agentes comunitários de saúde. Então, quer dizer, uma dificuldade muito grande. Por outro lado, a gente, quando começou a entrar ali mais a fundo, conversar com as pessoas que estavam tentando atuar com os adolescentes, a gente viu que tinha um comportamento ali muito incentivado por adultos também, dos jovens compartilharem essas imagens, por exemplo, e mostrarem para os adultos e aprenderem isso com os adultos, discutirem, ter uma naturalização do que estava acontecendo, né? Então, é um pouco do que a Dani estava falando, assim, se a gente não muda a cultura, de pensar na sexualidade das mulheres, né? Por que é um problema uma mulher fazer uma coisa que um homem faz?
E 2, isso é muito essencial, que a Dani estava falando também, não tinha falado antes, dos pactos de confiança, né? Algo que se compartilha, que se troca dentro de uma relação de confiança estabelecida, a quebra dessa confiança é a quebra de um valor ético moral muito importante, né, para as sociedades. Não pode ser considerado correto em lugar nenhum que eu compartilhe algo com o público que foi destinado para mim. Agora, se os jovens ficam sendo estimulados pelos adultos a fazerem isso, os adultos querem ver, a gente ouviu histórias assim, gente, sabe? De professores que queriam ver as imagens das meninas, comentavam. Sendo que um detalhe muito importante disso é que, nesse caso, em sendo a menina menor de idade, esse material configura crime de exploração sexual infantil. E esse adulto que pede esse material, ele está cometendo um crime. Não só o adolescente, mas o professor também. Isso é muito grave, né? A gente está falando muito do direito penal, a gente tem esse costume, né? A gente pensar direito, vamos pensar no crime, no que dá para fazer no direito criminal. Só que tem formas muito interessantes de lidar com essa questão que não estão nesse lugar da criminalização também, né? Então, a gente viu muito no judiciário, olhando para essa pesquisa, casos de pedidos de indenização. Então, alguém entrando com uma ação contra uma pessoa, falando, olha, você disseminou a minha imagem, isso me causou esse dano, eu quero, às vezes você pode pedir coisas, do tipo, quero que você remova a imagem de não sei aonde, quero que você delete seu celular, etc. E eu quero uma indenização em dinheiro pelos danos que eu sofri. E isso a gente viu, assim, majoritariamente as mulheres ganhando nesses casos, essas ações. É muito difícil um juiz olhar para uma situação dessa e falar não teve dano, sabe? Porque é muito evidente os danos. Para a pessoa chegar no judiciário e levar um caso desse que já é tão constrangedor, é porque teve muito dano, né? E aí também isso é uma coisa que pode ser consequência, né, para quem comete essas violências. Na parte de educação, em relação ao compartilhamento de imagens íntimas e prevenção disso para adolescentes, eu queria destacar um projeto que eu acho muito legal de trazer para os adolescentes, que é o projeto da Fabi Grossi, que é o projeto Caretas, que foi uma parceria que a gente fez com o Unicef para criar um bot. Para quem não sabe o que é o bot, ele é um robô, né, de respostas automáticas que vive no Messenger do Facebook. E ela é um personagem de ficção. Então, a gente criou um personagem, como se fosse uma peça de teatro por meio do Messenger, em que a Fabi Grossi é uma jovem de 20 e poucos anos que acabou de terminar um relacionamento, um namoro, quando ela descobre que o ex-namorado dela, o Diego, compartilhou o material íntimo dela. Então, esse adolescente, ele vai viver essa experiência junto com a Fabi em torno de 72 horas, mais ou menos, tem a duração da experiência, em que ele vai entender todo esse processo, vai entender como ele pode fazer essa denúncia, quais são os recursos, como que ele pode buscar ajuda, orientar alguém nesse sentido, mas o mais importante, ele aprende a ter empatia, porque a Fabi ajuda a desenvolver nesse jovem a empatia e entender as consequências de uma situação como essa. Então, eu recomendo muito, é uma experiência que pode ser recomendada para os adolescentes no projeto, o facebook.com/projeto Caretas, lá vocês podem mandar um olá, a Fabi vai responder, acho que é um projeto legal. A gente falou agora de sextorção, falou um pouco dessa exposição de imagens íntimas e esses crimes que acometem mais meninas, né? Mas tem um outro tipo de violência que ela não tem gênero mesmo, né? Que é o bullying, né? E acho que é muito importante a gente parar agora para conceituar um pouco esse termo, né? Muita gente ainda tem dificuldade de entender o que é bullying, confunde bullying com discriminação, acha que todo troll, qualquer provocação, né, em português, é bullying, mas nem sempre uma brincadeira é um bullying, precisa ser sistemático, né? Dani, você consegue falar um pouco para a gente o que difere o bullying, por exemplo, de uma discriminação? Consigo, e eu vou explicar que tem uma diferença entre como a gente aplica na plataforma e o conceito, pelo simples fato de que para a gente é difícil entender a sistematização.
né? Como que a gente vai ter essa visibilidade, sendo que isso pode estar acontecendo offline e online? Eu acho que o que os especialistas dizem é que o bullying não é só uma ofensa. Eles são ações reiteradas que fazem o direcionamento num indivíduo específico. Então, é ofensa, é perseguição, é situações vexatórias, é humilhação, ou seja, é um conjunto de coisas que visam humilhar e perseguir esse indivíduo especificamente. E ele acontece entre adolescentes. Então, no conceito, para os especialistas, não existe bullying entre adultos. Mas quando a gente vai aplicar na plataforma, a gente tem que fazer dois ajustes aí. Primeiro, para a gente é difícil, como que a gente vai visualizar a reiteração? A gente não tem como visualizar a reiteração, até porque ela pode estar acontecendo offline, na escola, e aí cria-se uma página no Facebook para continuar fazendo a situação de bullying. Então, para a gente, uma única vez é suficiente para que a gente considere bullying, contanto que seja uma situação dentro do conceito de bullying, com a intenção de humilhar, de tornar vexatório, de falar de características físicas da pessoa, ou de alguma deficiência que ela tenha, ou comparar ela com um animal, por exemplo, que numa determinada cultura é visto como inferior, enfim, situações que realmente visam humilhar aquela pessoa especificamente. E a gente aplica isso tanto para adultos quanto para adolescente. Só que com uma exceção, para adolescente, a política ela é muito mais rigorosa. Então, no sentido de que se o adolescente reporta determinada situação como para bullying, uma foto que tem algum tipo de alteração, a gente vai remover, porque a gente entende que para o adolescente essa consequência pode ser muito mais grave. Ao passo que para adulto, a gente tem já uma classificação bastante específica do que é bullying. Não é só eu dizer para Mariana, por exemplo, Mariana, você é uma tonta. Né? Não necessariamente isso vai configurar bullying para um adulto especificamente. Aí a gente teria que olhar também o entorno. Mas o que eu quero dizer é que a gente sim toma ações, somos rigorosos em relação ao bullying, principalmente com o adolescente. Isso pode envolver, por exemplo, situações chamadas para exclusão, né? Então, eu dizer, né, num grupo da classe, por exemplo, que a gente tem que excluir o Joãozinho de todas as atividades, ou outras situações vexatórias especificamente. E aí também entra a parte importante, que é a parte de educação, que é o que eu tinha falado já anteriormente, que é o desenvolvimento de tecnologia para ajudar a educar as pessoas sobre como ter um comportamento mais respeitoso dentro da plataforma, mas também trabalhar com conteúdos educacionais e campanhas. Então, outro material que eu acho interessante trazer aqui é a campanha É da Minha Conta. Por quê? Essa campanha, ela chama da minha conta porque ela foi feita para trazer as pessoas que são o que a gente chama de bystander, as testemunhas. O que a gente vê numa situação de bullying entre vítima e agressor é que essa situação só se perpetua porque as pessoas que estão testemunhando essa situação não agem, por conta do pacto do silêncio que a Mariana falou. Né? Então eu fico em silêncio, eu não tomo atitude, mas quando você fica em silêncio, você está permitindo que essa situação se perpetue. Então a gente fez a campanha para chamada para ação, para as pessoas reconhecerem uma situação de bullying, e principalmente os adolescentes, e o que fazer especificamente quando reconhece a situação, como tomar a ação, claro, de uma maneira segura, né, e de uma maneira adequada, para interromper essa situação, esse ciclo de bullying especificamente. Então, o material que eu recomendo também, se puderem enviar para o pessoal dar uma olhadinha, porque a SaferNet trabalhou muito nessa campanha que foi uma parceria com eles e com a Unicef, tem infográfico, tem tudo explicadinho, que pode ajudar muito esse material para trabalhar com os adolescentes em sala de aula. Mari, acho que é importante a gente falar que existe uma lei, né, que as pessoas falam que é lei do bullying, mas na verdade não é uma lei de punição do bullying, mas é uma lei de ações de conscientização e prevenção nas escolas, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre a importância de você determinar e orientar para essa conversa, muito associando aquele ponto que a gente falou anteriormente, que os adultos e os professores, os educadores, muitas vezes não sabem como reagir dentro dessa realidade, eles estão desatualizados em relação às dinâmicas da internet, as dinâmicas que ocorrem entre os pares ali,
Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Pois isso é uma discussão mesmo que tem que ser feita entre os muitos atores da comunidade, né? Os pais, os professores, gestão da escola, então os diretores, adolescentes, não só, em alguns espaços, agente comunitário de saúde é um ator muito importante, e essa conversa precisa ser feita justamente por causa disso que você estava falando, né, Juliana, que nem sempre os adultos ou as pessoas que não usam as mesmas plataformas conseguem saber, entender o que está acontecendo ali, ver o que está acontecendo ali, mas mais que isso, o impacto do bullying em algumas faixas etárias, né, ele é uma coisa que pode não ser visível para outras, né? O sofrimento que aquilo causa, como que aquilo está colocado num determinado contexto. Então, enfim, acho que todo mundo tem lembranças de infância e acho difícil achar alguém que não tem alguma lembrança traumática de alguma coisa que fez a pessoa se sentir muito insegura, muito vulnerável diante de alguma situação com os amigos, com os colegas. É uma fase que envolve muito, né, essas vulnerabilidades. E isso ajuda a gente a conseguir ter empatia e começar a entender, mas é uma conversa que tem que acontecer em conjunto com os adolescentes, né? Porque são os adolescentes que vão contar o que está acontecendo e poder causar essa empatia que leve ao entendimento. Então, assim, parece ser mesmo pelas estratégias de educação que a questão do bullying é melhor resolvida, né? E aí, quando a Dani fala das iniciativas, é muito interessante como elas... Acho interessante mesmo como elas são pensadas assim, de forma tanto a remover o conteúdo, mas a dar avisos, né? O oferecimento de materiais educativos, tentar abrir uma conversa sobre isso, porque não é que seja irrelevante tirar um conteúdo da internet, é muito relevante. E dependendo do caso, assim, a ação número 1 mesmo, quando a gente está falando de disseminação de imagens íntimas, por exemplo. Assim, cada 10 minutos a mais daquela imagem disponível numa plataforma ou rodando em grupos sem ninguém falar nada, sem ninguém impedir, dar um jeito de impedir aquilo de acontecer, é fatal. São fatais, né? Cada 10 minutos podem piorar muito a situação. E quando a gente está falando também de coisas que configuram bullying, isso que a Dani estava falando, né, da dificuldade, porque normalmente não é um ato só, mas você tem que tentar identificar naquele ato de alguma forma, também tem uma importância muito grande de se remover. Agora, a gente sabe que essas coisas vão acontecendo em muitos espaços. Então, tem uma discussão que a gente faz em relação ao discurso de ódio, por exemplo, que é assim, é super importante remover. A gente já pode falar um pouquinho mais disso até, né? Porque tem uma diferença aí quando a gente fala do discurso de ódio, de bullying, tudo. Mas super importante essas coisas não estarem disponíveis, porque quando alguns tipos de conteúdo que são extremamente violentos, que incitam violência, quando eles são normalizados, a gente, como sociedade, começa a ficar cada vez mais anestesiada. Mas eu estava falando isso porque eu acho assim, isso é uma coisa número 1, tem certas coisas que não podem estar, né, nos nossos espaços, não devem ser aceitáveis nunca. Porém, tem uma discussão que também é importante ser feita sobre quando a gente remove de alguns espaços o que a gente está só jogando para debaixo do tapete, né? Então, a gente precisa necessariamente, além de discutir só a supressão de alguns desses conteúdos da internet, discutir onde eles estão acontecendo, por que eles estão acontecendo, qual que é a origem dele, qual que é a raiz dessas coisas, né? Esses grupos em que eu estou, por exemplo, de onde que vem essas ideias das pessoas sobre outras pessoas? Como é que a gente consegue atingir essas ideias, né? E que são tão enraizadas, tão arraigadas, e preconceituosas incorretas, né? A gente, quando está falando de discurso de ódio, a gente está falando de noções
inflamadas, incorretas, sem embasamento racional ou científico ou bons argumentos sobre grupos de pessoas, né? Como é que a gente consegue fazer com que essas noções deixem de fazer parte do vocabulário das pessoas, do léxico das pessoas, das noções das pessoas? E isso a gente, assim, tem muitas formas de combater, tem que usar essas formas de combater, mas a gente não vai conseguir mudar socialmente se a gente não olhar para essas iniciativas de educação. Eu dei uma volta enorme, né? Mas é porque você me perguntou sobre educação, sobre as iniciativas de educação, sobre o bullying. Eu acho que o que eu queria falar tudo isso que a gente está falando é super importante, a punição, remover conteúdo, mas não tem como a gente transformar uma sociedade se a gente não for por esse lugar, né, das iniciativas de educação, de conversar sobre as coisas, ouvir as pessoas que estão passando por elas, entender quais são as consequências na vida delas, e promover processos de conscientização. Eu acho vital, e essa conversa, essa exposição da sua ideia agora, acho que é muito importante para a gente entender que muita gente acaba minimizando a fala de uma criança que está replicando ali um discurso de ódio, falando, é criança, daqui a pouco ela vai aprender, ou, enfim, só que está sedimentando ali esses conceitos desde pequeno, né? E é isso que a gente precisa combater, enfrentar, né? E desenvolver estratégias para que a gente consiga impedir que isso ocorra, que isso de alguma maneira se perpetue, né? Exatamente. Eu tive acesso recentemente a um material falando sobre como falar de racismo com crianças. Eu posso compartilhar com vocês também, que foi um pessoal que nesse contexto de Black Lives Matter, dos protestos que estão acontecendo no Brasil, nos Estados Unidos, em muitos lugares, para se opor ao racismo, as pessoas começaram a levantar algumas dessas informações e falar, gente, quando é a idade adequada para a gente começar a falar dessas coisas? E aí esse material levantava várias pesquisas mostrando que, olha, aos 4 anos, as crianças já discriminam os amiguinhos com quem querem brincar e não querem brincar, né? Então, nunca é cedo para falar desses assuntos, principalmente porque, normalmente, os preconceitos vêm dos adultos, eles vêm dos adultos, né? Não vêm das crianças. A gente está falando de preconceitos que existem na sociedade, que são ideias erradas sobre as pessoas e sobre grupos sociais, mas que vão se perpetuando ao longo da história, né? Então, mulheres são XYZ, são inferiores nisso aqui, negros são inferiores nisso aqui, indígenas. Essas ideias, elas foram construídas todas com objetivos, né? Objetivos políticos, objetivos de dominação ao longo do tempo, e elas vão virando lugares comuns para alguns grupos sociais, principalmente os grupos sociais que não estão naquelas posições, né? E justificam muitas ações, justificam muitas exclusões, e é preciso falar para as crianças desde muito pequeno que aquilo é completamente equivocado, né? Porque essas noções começam a ser inculcadas desde muito cedo, né? E aí, enfim, quando a gente está falando de criança, adolescente, está falando de como isso vai se expressando nas relações entre eles, né, Dani? O bullying envolve muito questões assim, né? Sim, com certeza. Em relação ao discurso de ódio, só para a gente diferenciar em relação ao bullying, o bullying ele é a perseguição de um indivíduo especificamente, mas não está relacionado a uma categoria de grupo que ele pertence especificamente. Então, para a gente diferenciar, o discurso de ódio não tem uma definição hoje no direito internacional sobre o que é o discurso de ódio. No entanto, a ONU considera como um discurso de ódio, e aqui eu vou ler, tá? Qualquer tipo de comunicação em discurso, escrito ou em comportamento que ataca ou que emprega de maneira pejorativa ou discriminatória uma linguagem em relação a uma pessoa ou um grupo que essa pessoa pertence, com base em o que eles são, ou em outras palavras, baseado na religião, na etnia, na nacionalidade, na raça,
na cor, na descendência que ela tem, no gênero ou outro tipo de fator de identidade, tá? Então, essa é a definição que o Facebook usa hoje para a categoria de discurso de ódio na plataforma. Então, se você for nas políticas do Facebook, que é aberto, você vai ver que o discurso de ódio ele se aplica quando ele é um ataque a um que a gente chama um grupo de categoria protegida. E aí inclui raça, etnia, religião, nacionalidade, gênero, opção sexual e mesmo deficiência. Então, lá tem todas as categorias especificamente. Então, são situações que a gente conhece como discriminatórias. Aqui no Brasil, o que a gente vê por pesquisas é que a grande maioria do discurso de ódio ele é gerado em relação à raça, então racismo em relação às pessoas negras ou indígenas, e também em relação à comunidade LGBT. Então, muita homofobia. São os dois. Existem outras formas de discurso de ódio que são perpetradas aqui? Sim, mas as que mais se destacam são essas duas, né? E essas duas situações violam as nossas políticas especificamente. Então, a gente também categoriza pelos níveis de violência que isso pode gerar. Então, a gente fala que tem uma categoria de violência número 1, por exemplo, uma situação que visa humilhar outra pessoa, dizer que ela é inferior, mas ela pode chegar até um número 3, que a gente considera mais grave, que é a chamada à violência em relação a esse grupo, essa pessoa determinada, né, na situação dela. Então, por exemplo, uma chamada violência contra uma pessoa LGBT por ela ser LGBT ou uma pessoa trans, etc. Então, só para a gente fazer essa diferenciação, e a gente trabalha assim também com tecnologia para identificar mais rapidamente esse tipo de conteúdo. Então, indo lá no relatório de transparência que a gente comentou, na questão do discurso de ódio, e esses dados são públicos, entre janeiro e março de 2020, a gente tomou ação em relação a 39,5 milhões de conteúdos de discurso de ódio, sendo que nesse mesmo período, 99,2% a gente encontrou antes mesmo que alguém denunciasse, então por meio da tecnologia. E aí a gente tem 0,8% que foi por meio da denúncia das pessoas em relação a esse conteúdo. Claro, aqui é importante fazer um parênteses, né? A tecnologia, então, é a solução dos problemas? Não, não é a solução dos problemas. Ela é paliativa para que a gente consiga impedir a difusão desse conteúdo ou ao menos reduzir significativamente nas plataformas. Mas o que é a solução mesmo do problema é a educação, porque enquanto a gente não educar uma população sobre como é que isso não deveria nunca existir, esse tipo de discurso, a gente vai só ficar enxugando gelo na outra ponta, né? Como a gente fala. Então, a educação, sim, é o caminho para essa solução especificamente. Em relação a esses dois pilares, o Facebook investe bastante na educação dessas duas frentes. Então, contra o discurso de ódio em relação à comunidade LGBT e em relação à comunidade negra. Então, por exemplo, a gente teve várias campanhas ao longo dos últimos anos em que a gente trazia a questão do respeito à comunidade LGBT. Uma das últimas que eu gostei muito fez uma série com influenciadores e pais contando, junto com os filhos, como foi a saída do armário desse filho adolescente, né? Então, justamente uma série de vídeos contando um pouco mais para desmistificar e para mostrar um espelho de uma relação saudável, claro, difícil, mas de acolhida desses pais em relação a esses jovens. A gente também trabalha dentro da parte do pilar contra o racismo. A gente fez um clipe com primeiro a gente reuniu, né, com a comunidade negra e influenciadores, e aí junto com eles foi criada uma letra de uma música que foi gravada com a Ludmilla e outros cantores muito incríveis negros, e a MC Sofia. E aí a gente criou esse clipe, esse material que vai ser legal também divulgar para vocês, se vocês quiserem mostrar para os alunos, porque é uma letra de uma música e um clipe que fala sobre o combate ao racismo, especificamente no Brasil. Ótimo.
A gente, eu vou chegando aqui para o caminho final e a gente vai falando agora. Queria que vocês reforçassem um pouco como os jovens são e os adolescentes, as pessoas que estão no ambiente digital, são um pouco parte da solução desse problema, né? A gente precisa sempre atacar um pouco a ponta, a origem, né, desses problemas que a gente tem, dessas violências, aonde ele nasce, né? E isso como vocês falaram, só com educação e ações ali de conscientização é possível a gente fazer isso, né? Então, estimular um pouco essa cultura do acolhimento, ela é um papel de todo mundo, né? Dani, o Facebook tem ações para falar e estimular os relacionamentos saudáveis na internet, né? Além dessas campanhas que a gente falou, todos esses pontos de sextorção, a campanha do bullying, elas todas têm esse viés de acolhimento também, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Claro, eu acho que todas essas campanhas visam gerar uma coisa muito importante, que é a empatia e a chamada para ação. Então, por exemplo, nas campanhas que a gente trabalha da prevenção da sextorção, que inclusive é um material ótimo para levar para os alunos, que está em sextorção.com.br, que foi uma parceria também com a SaferNet, com o Torn, que é uma organização estadunidense que trabalha a prevenção de violência sexual contra crianças e adolescentes. E o que ela trabalha especificamente nesse ponto, é empatia das pessoas em volta, principalmente os adolescentes em volta, de que se essa situação ocorrer do compartilhamento de imagem íntima com a consequente extorsão, essa pessoa precisa de apoio e não de julgamento, né? E a segunda é a quebra do silêncio, porque nessa situação especificamente, o silêncio da vítima é a chave para o agressor continuar a extorsão. Então, a gente trabalha essas duas mensagens especificamente. Assim como no bullying, que eu já falei, as campanhas que a gente tem feito trabalham muito na quebra do ciclo do bullying, a quebra do silêncio, né? Então, gerar empatia, a quebra do silêncio e a tomada de ação para interromper esse ciclo de violência são 3 pontos essenciais que são muito presentes nas campanhas que a gente faz. Porque eu acho que eu acredito também com orientação de especialistas, a gente nunca faz isso sozinho, a gente é uma empresa de tecnologia, mas a gente precisa de orientação de especialistas, que esses são pontos importantes para a gente realmente gerar essa mudança e a quebra desse tipo de situação. Mari, fala um pouco dos projetos e as iniciativas do Internet Lab que tratam um pouco sobre esse assunto e que estimulam essa mudança de pensamento e de comportamento. Então, o Internet Lab é um centro de pesquisa e a gente faz pesquisas e iniciativas de educação, informação ao público, etc. E uma das coisas que eu acho muito importantes de serem ditas é que falar sobre os casos difíceis, falar sobre as violências, falar sobre as consequências na vida das pessoas, nesse caso, é muito importante, por mais dolorido que seja. A gente precisa disseminar esse conhecimento, e isso é parte do que o nosso trabalho vem se esforçando para fazer. Por quê? Né? Tem uma parte grande do que acontece especificamente na internet, a gente está falando aqui de coisas que estão na internet, não estão na internet exatamente, mas tem uma parte grande do que acontece na internet que tem a ver com uma desumanização do outro, porque ele não está na sua frente, né? Isso não quer dizer que isso não vai ser feito na frente da pessoa também, né? A gente está falando de muitas violências que acontecem dessa forma, acontecem historicamente e tudo. Mas tem esse fator, né? De quem está emitindo uma mensagem ali de um lado do computador não consegue enxergar como que aquilo está sendo recebido pela outra pessoa, que impacto está tendo na vida. Então, assim, o Internet Lab vem tentando visibilizar essas violências e o impacto delas na vida das pessoas, porque isso é uma forma de sensibilização também, né, de criação de empatia, e isso é uma coisa até que eu queria deixar como mensagem, assim, né, de comunicação para os jovens que vão conversar com outros jovens, de como isso é essencial, né, conversar sobre os impactos concretos na vida das pessoas. E aí, enfim, tem também iniciativas que dizem respeito a como lidar com
uma violência que já aconteceu. Então, a gente falou aqui um pouco daquele relatório que a gente lá do Internet Lab fez junto com a Coding Rights para a ONU, para falar sobre formas de violência contra a mulher no Brasil, na internet, e quais são as coisas que já existem na legislação, quais são as coisas que faltam, recomendações para os vários setores diferentes, mas a gente tem também alguns materiais mais de orientação direta para quem passa por uma violência. Então, por exemplo, o site assédio.online é um site que tem orientações jurídicas para o que fazer, né? Quando isso acontece com você, e é uma coisa que é importante das pessoas também terem como referência para saber o que fazer quando acontece com uma amiga, quando acontece com uma prima, né? Poder dar esse suporte. Tem muitos outros materiais assim na internet, Facebook tem algumas iniciativas desse tipo também, né, de informação. E eu acho importante recomendar também as cartilhas que existem de segurança digital. A gente pode compartilhar algumas também, porque quando a gente fala, por exemplo, de disseminação de imagens íntimas, vamos voltar que o número 1 é quem está errado, é quem dissemina a imagem. Mas existem algumas ferramentas que podem servir, dado o contexto, né, de que essas coisas acontecem e tudo, podem servir como maior proteção, maior autonomia tecnológica para quem está usando as ferramentas. Então, é super importante conhecer criptografia, por exemplo, coisas do tipo senhas fortes, cuidados a se tomar com comunicações digitais, etc. Isso são coisas também que é importante as pessoas terem como parte da própria educação no uso da internet, né? Como que elas podem se precaver de determinadas violências. E eu não estou nem falando só de disseminação de imagens íntimas, sabe? Porque quando a gente está falando também de discurso de ódio, ataques coordenados por causa de ódio, aquelas questões de silenciamento que eu vinha mencionando antes, muitas vezes elas vêm na forma de invasão de dispositivos, invasão de contas. Então, essas formas de se proteger, elas estão relacionadas a muitas formas de violência que podem acontecer na internet. Então, isso também é uma conversa importante para a gente ter e a gente ter com os jovens cada vez mais cedo. Muitas das coisas que a gente falou aqui, a gente precisa conversar sobre os temas de relacionamento saudável, de gênero, etc. A gente não consegue, a gente pode trazer a conversa sobre por que o compartilhamento de imagem íntima não é correto, mas sem a gente trazer a perspectiva de gênero, isso não ganha o significado e a educação que precisa. Da mesma forma, a questão da senha, por exemplo. Muitas conversas em escolas e adolescentes que eu já tive, é muito comum, sempre que eu faço a pergunta se eles compartilham a senha com alguém, de meninas levantarem a mão e falar assim, eu compartilho com meu namorado. E sempre são meninas, né? Ah, mas por que você compartilha a sua senha com o seu namorado? Ah, porque ele me pediu, porque isso é um sinal de confiança, né? Que ele pode olhar minha conta quando ele quiser. Isso é um relacionamento saudável? Eu não acho, entendeu? Então, acho que a gente precisa trabalhar a questão de o que é um relacionamento saudável, respeitar a privacidade e intimidade das pessoas, a confiança, a empatia, porque é isso sim que vai gerar essa base, né, que que essas habilidades, quando elas são desenvolvidas nesse jovem, ela vai trabalhar a prevenção de qualquer forma de violência que possa surgir nesse momento, ele vai saber como enfrentar, como interromper, como lidar com isso, com base nessas habilidades especificamente. Tem um material que foi desenvolvido por Harvard, que é uma parceria com o Facebook, que essa Infonet incluiu, e que traz uma parte de relacionamentos saudáveis online. Mas se vocês quiserem aprofundar, na nossa central de segurança, facebook.com/safety, lá vocês vão em biblioteca de alfabetização digital e aí clicam na lição, né, de relacionamentos saudáveis online, e aí tem todo o material que pode ser trabalhado com uma atividade interativa com os adolescentes para refletir e educar eles justamente sobre essas relações saudáveis. Olha, parece que assim, estão acontecendo pedidos que te deixam desconfortável, sinal vermelho. Tô desconfortável, a pessoa está insistindo, nossa, mas ela está insistindo, será que eu que não tô querendo oferecer? Não, tá desconfortável, sinal vermelho, né? As relações saudáveis, elas respeitam o espaço de cada pessoa e não tentam passar dessa linha, né? E se passar dessa linha indica
que não está existindo um respeito por quem você é, pelos seus limites, pelas suas considerações, né? Acho que isso uma primeira coisa. Uma segunda coisa, espaços de privacidade. Isso que a Dani falou é muito importante, né? A gente hoje tem cada vez mais a nossa vida inteira nisso aqui, né? Em um telefone que anda com a gente o tempo inteiro, que tem todas as nossas comunicações. A pessoa está querendo ter acesso àquilo, sinal vermelho totalmente, né? Todas as pessoas precisam ter um espaço de privacidade na vida, inclusive para poder falar daquela relação, por exemplo, né? Não é um sinal de uma relação mais saudável aquela ideia de, mas ele sabe tudo, ou ela sabe tudo sobre a minha vida, sobre todo mundo com quem eu converso, e a gente não tem nada para esconder um do outro. Não, tem que ter um espaço privado, todas as pessoas precisam ter um espaço privado, inclusive para poder desenvolver essas ideias, né? Se você tá, um dos grandes problemas de pessoas que se encontram em relacionamentos abusivos, e aí principalmente mulheres, é não conseguirem falar sobre isso, né? Não terem um espaço para falar sobre isso, elas se sentem culpadas de começar a falar sobre o problema que elas têm na relação, porque faz parte, né, da toxicidade ali, da relação, esse sentimento. E se você não tem um espaço privado para fazer isso, porque está sendo vigiado, aí a coisa fica mais complicada ainda. Vou passar para a Dani. Porque a empatia é a capacidade de se colocar no lugar do outro na mesma situação. Mas é importante dizer que só o bicho homem, comprovadamente, cientificamente, é capaz de fazer isso na sua inteireza, porque isso requer uma inteligência, uma capacidade de abstração e de se entender no lugar do outro, que é o que nos faz verdadeiramente humanos. Então, quando você estiver na internet, acho que uma regra de ouro é pensar como a pessoa do outro lado se sentiria. Então, acho que uma regra importante é, se eu vou escrever um comentário, estou acalorado numa discussão, num momento, num grupo, um comentário numa página, é sempre bom a gente pensar se isso é algo que eu realmente gostaria de dizer para essa pessoa se eu tivesse cara a cara com ela, porque às vezes a gente se torna mais confortável na frente de uma tela, mas isso a pessoa vai receber do outro lado, é importante isso. 2, como essa pessoa do outro lado vai se sentir. E 3, eu acho que a questão do diálogo. Então, a empatia é um fator, mas a gente sempre tem que tentar trazer o diálogo como primeira opção. Senão a gente vive uma sociedade sem diálogo, que é um lugar fértil para o ódio. Essa que é a verdade, né? Por exemplo, a cultura do cancelamento, que a gente vê muito, né? Que legal que as pessoas estão tomando consciência de que não é legal dizer determinadas coisas, né? E é um recurso, sim, se uma figura pública que eu sigo faz algo que eu considero condenável, que eu condene essa pessoa. Mas a gente não pode simplesmente cancelar ela, porque as pessoas aprendem, elas evoluem, a gente precisa ter uma capacidade de diálogo para que a gente possa conduzir a sociedade para um lugar melhor. Então, eu acho que a segunda regra se possível, dialogue. Né? Eu acho que nem sempre na internet é recomendável. Se você está lidando numa situação de stalking, talvez você não é recomendável você dialogar com o seu stalker, porque você pode te colocar em risco. Mas em outras situações, pode ser que abrir o diálogo se torne em coisas boas e resulte em coisas positivas para os dois lados. Então, empatia, veja se é uma oportunidade de abrir o diálogo. E, por fim, de novo, eu acho que reforçar a questão da privacidade, que a Mari falou, eu ainda acho que é muito importante a gente trabalhar esses conceitos. E a privacidade faz parte de uma relação saudável, né? Todo mundo tem direito a certa privacidade, e se você está numa relação onde isso não é respeitado, então você tem que entender que essa talvez não seja uma relação saudável. Enfim, acho que são 3 pontos aí. Eu acho que quando é uma situação onde o diálogo não vai existir, o melhor mesmo é você cortar esse relacionamento ou essa situação, né? E aí a vantagem de você ter essas ferramentas na plataforma é que você consegue fazer isso. Por exemplo, você pode bloquear aquele perfil que está te incomodando, né? O que você não quer que tenha acesso à visibilidade,
ao que você publica. Então, você tem a ferramenta de bloqueio tanto no Facebook quanto no Instagram. E acontece quando você bloqueia um outro perfil? Existe uma invisibilidade mútua. Então, tanto a pessoa que você bloqueou não vai ter acesso ao seu perfil, o que você publicar, não vai achar nem no buscador o seu perfil quando ela buscar seu nome. Vai ser como se você tivesse sido removido da plataforma. E ela é de duas mãos, ou seja, também você não vai achar mais o perfil da pessoa. No Messenger, você também tem tem a opção de bloquear, mas você também tem uma opção menos drástica, caso você não queira exatamente bloquear essa pessoa, mas é uma pessoa que é inconveniente, às vezes manda umas mensagens que você não quer ver, você pode também escolher a opção de silenciar ou restringir esse contato especificamente, e as mensagens dessa pessoa, você não vai receber notificação, ela vai ficar numa segunda caixa de entrada que você pode verificar quando quiser, e a pessoa nunca vai saber que ela foi restringida, então você também não corre risco de ofender, se é o caso daquele tio que só manda baboseira, você pode usar sem medo, que ele não vai saber que você restringiu a pessoa. Então, são algumas ferramentas que você pode, em primeira mão, usar, porque, claro, ninguém é obrigado a manter uma relação não saudável, e especialmente online. Então, use sim a ferramenta de bloqueio se você achar que deve. Eu queria que vocês endereçassem uma mensagem ali, estimulando esses jovens ali e falando, sobretudo, sobre a importância deles para que essa mensagem de cidadania digital chegue ainda mais longe. Eu acho que a mensagem que eu quero deixar afinal é que a gente está fazendo esse projeto em parceria com a Cifernet, porque a gente acredita muito no potencial de vocês, jovens. Não só porque não só por uma questão de que vocês são de fato, né, o futuro, e que vão construir essa internet acolhedora que todos nós sonhamos, mas também porque vocês têm um poder de voz em relação aos jovens que vocês vão interagir no dia a dia ao longo do projeto, muito importante. A gente sabe por várias pesquisas que os jovens tendem a escutar muito mais entre eles a mensagem de iguais, de jovem para jovem. Então, vocês têm um lugar de fala que ressoa essas mensagens de maneira muito mais contundente para eles do que, por exemplo, nós adultos, né? E vocês vão ter a oportunidade de ser esse lugar de fala, esse canal de comunicação de coisas tão importantes. Então, eu queria deixar a mensagem de que vocês têm essa voz, que vocês se sintam empoderados ao longo desse curso para serem lideranças jovens mesmo no tema, de construir verdadeiros cidadãos digitais, porque a cidadania digital não vem só com acesso à internet, embora ela ainda é relevante, né? A gente sabe que a gente tem milhões, na verdade, de crianças e adolescentes sem acesso à internet ainda no Brasil, mas o acesso em si não gera a cidadania. O que a gente precisa é desenvolver essas habilidades que vão trazer um uso positivo, responsável, que agrega valor à vida das pessoas. E é isso que a gente está buscando por meio desse projeto. E eu fico muito feliz e honrada que a gente vai ter jovens tão talentosos podendo representar essa missão. Gente, eu vou numa linha parecida com a Dani. Eu queria falar que eu comecei dizendo como a gente, como sociedade, ainda está aprendendo a lidar com essas coisas. A presença da internet na nossa vida ainda é relativamente jovem, e para vocês, provavelmente não, vocês já nasceram no mundo, cresceram no mundo em que isso estava muito presente, e isso deixa o papel de vocês ainda mais central nisso tudo, né? São pessoas que veem o mundo já dessa forma. Então, me parece que essa geração em que vocês estão é muito essencial para fazer essa ponte mesmo. E de criar quais que são as balizas sociais e os valores mesmo que precisam reger essa sociedade totalmente conectada. Essas coisas estão em criação, e até por estarem em criação, a gente está num momento em que o impacto de determinadas conversas, do desenvolvimento desses valores, ele pode ser muito maior.
do que se a gente já estivesse num lugar em que as coisas estão cristalizadas, né? Quer dizer, a gente tem aí algumas décadas de uma internet se transformando muito, a gente pensou que fosse para um lugar, as coisas hoje estão em outro, a gente vê muitos comportamentos hoje na internet que acho que a gente não esperaria que fossem tão predominantes, né? Tantos anos atrás, então parece que é uma oportunidade muito grande, de falar com uma geração que está passando por isso. Então, enfim, muita confiança também em vocês, na posição em que vocês estão, para poder estudar isso, passar essas mensagens. Para mim é um prazer muito grande fazer parte desse projeto e fica um agradecimento ao trabalho incansável da SaferNet nesse campo já faz tanto tempo, né? Acho que vocês não podiam estar melhor assessorados. Então é isso, gente. A gente terminou agora o terceiro webinar do programa Cidadão Digital. Todos os conteúdos que a Mari e a Dani falaram ao longo dessa conversa vão estar no site. A gente vai endereçar isso para vocês também. E a gente se vê na semana que vem. Tchau, tchau.